Jovens e velhos santistas, Paulo Brax disse na apresentação dele: a menina dos olhos é a base. A menina dos olhos dele é o futebol de base. O recado foi dado, antes já tinha sido dado pelo presidente Marcelo Teixeira ao professor Fábio Carilli, e ao que tudo indica, ele vai utilizar mais os meninos quando o Miguelito voltar da Copa América, o Jair, o Souza. Já subiu outros jovens atletas. O Ian e o Enzo treinam regularmente com o time principal. Agora tem o Bernardo, agora tem o Matheus Xavier. Então, o Samuel treina de vez em quando também e tal. Né? Tem o Gabriel Bontempo, que também foi inscrito no Campeonato Brasileiro. Então, historicamente, o Santos sempre se salvou com as categorias de base no campo e fazendo dinheiro. Então não dá para deixar um menino fora, com todo respeito, inclusive o Patati, né, que mais à frente eu vou falar no pré-jogo, você não valorizar um ativo da base, que é o Patati, para botar o Pedrinho. O Santos não vai comprar o Pedrinho. Quando acabar o contrato, só um louco vai contratar o Pedrinho, a não ser que ele eu faça o que eu tenho dito aqui, né? Tome aquela injeção de ovo maltine para que ele possa encorpar e começar a jogar, porque quando ele terminar de encorpar, talvez tenha terminado o contrato também. Então você fica valorizando um jogador que não dá a resposta e que não é seu e que você vai ter que pagar depois, se é que vai pagar, e deixa de lado um atleta teu da base que não é nenhum craque, eu sei disso, não adianta ficar me escrevendo, você insiste com o Patati, insisto, porque é o futebol atual. Eu não tenho nenhum Almir na ponta direita como tinha lá nos anos 90. Infelizmente, né? Um Alessandro Cambalhota, é o que tem para hoje. E aí, hoje em dia, do jeito que o futebol é capaz ainda do Santos arrancar um dinheiro no Patati, mas tem que pôr para jogar, gente. De vez em quando. Se tivesse alguém muito melhor que ele no Santos, tudo bem, mas não é o caso. E todo esse movimento que está acontecendo, né, de valorização da base, meio que a forceps, serve de estímulo extra para os meninos que estão lá, especialmente no sub-20 e no sub-17. Eles miram o futuro de uma forma mais clara, porque eles sabem que o Santos precisa renovar o seu time, precisa botar os meninos na vitrine. Talvez nem seja a motivação ideal, né? Porque a motivação ideal talvez fosse eles terem essa alegria de jogar no Santos, conquistar títulos, fazer história. Mas quanto mais rápido eles se desenvolverem e servirem o time principal, mais rápido a carreira deles deslancha e o Santos faz dinheiro. E utiliza esses meninos o quanto for possível até o clube ter uma outra realidade para poder amarrá-los por aqui de outra forma. Apesar de eu sempre ter dito aqui no canal, e recentemente tenho reforçado essa questão, que vejam o caso do Palmeiras, por exemplo. Apesar do investimento que eles fizeram na base, da reformulação que eles fizeram dos títulos que eles conquistam, os meninos estouram e eles vendem. Venderam o Hendrick, venderam o Estevão, venderam outros e vão continuar vendendo. Né? Então, os meninos entram, estouram, fazem uma grana, vende e revela mais. É um ciclo, né? O Santos tem que fazer mais ou menos parecido com isso. Então vamos falar, depois deste introito, deste editorial, sobre os resultados das três principais categorias da base santista, o sub-20, o sub-17 e o sub-15, que são aqueles times que têm jogadores na cara do gol, na boca, para chegar ao time principal. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Conteúdo em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco e também Isatec Informática. Todas as descrições e contatos dos nossos apoiadores, né, todos os contatos de rede social, enfim, estão lá na descrição deste vídeo. Eu aproveito por aqui e também peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro aqui do Canal 10. Bom, vamos lá. Na sexta-feira, o Sub-20, que vai pegar o Palmeiras essa semana, hein, pelo Campeonato Brasileiro, jogou contra o Avaí pelo Campeonato Paulista, venceu já sem muitos dos atletas que estão sendo incorporados pelo professor Fábio Carilli. O Santos venceu por 5-0 no CT Rei Pelé, gols do Dudu Gualberto, do Rodrigo César, do Pedro Padula e do Fernando Pradella. Pedro Padula e Fernando Pradella. O Santos chegou a 4 pontos, porque tinha empatado na estreia desta competição, né? Uma vitória e o empate, marcou 5 gols e não tomou.
Lembrando que na primeira fase foram 25 pontos, 8 vitórias, 1 empate, apenas uma derrota, 38 gols marcados e 4 sofridos. Como eu disse, próximo jogo é contra o Palmeiras na quarta-feira ou é quinta? 1, 2, 3. Não, é quinta-feira. Quinta-feira, dia 4, é isso? Segunda é 1, terça é 2, quarta é 3, isso. Quinta é 4. Isso. Então, quinta-feira. 3 da tarde, no Bruno José Daniel contra o Santo André, em Santo André contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Perdão, me enrolei aqui. E aí, se a gente for pegar a escalação, a gente já vê que as coisas estão diferentes, né? O João Fernandes jogou o goleiro, jogou o Lenin na lateral direita, depois entrou o Jota. O Assis, o Samuel, que treinava com o Carille, depois entrou o Kená e o Pedro Ian, depois o Rafa Gonzaga. Aqui já dá para perceber que alguns meninos foram preservados também para o jogo contra o Palmeiras, né? O André Klaus, depois o Murilo Teixeira, o Everton, depois o Matheus Felipe e o Lucas Ian, que é o irmão do Cauã Basile, né? E ele é bom jogador, não é que ele é o irmão do Cauã Basile, ele é bom jogador esse menino. Dudu, o Gabriel Andrade, depois o Pedro Padula e o Rodrigo César, depois o Fernando Pradella. Portanto, a equipe do Orlando Ribeiro conseguindo esta vitória no Campeonato Paulista. Também pelo Campeonato Paulista, neste sábado, sem transmissão, o Santos foi a Limeira jogar no Sub-15 e no Sub-17. No Sub-17, vitória por 2-0 lá no Estádio Municipal Comendador Agostinho Prada, terceira rodada da segunda fase do Paulista, gols marcados pelo Luca Meirelles e pelo Pedrinho. O Santos que foi a campo com o João Pedro, Guilherme Cruz, João Alencar, João Ananias, depois o Rian. Aliás, os dois, o João Alencar e o João Ananias, já jogaram no time Sub-20, né? E o Vinícius Lira, que é outro que faz parte do time Sub-20 também, né? Mas dessa vez jogou no Sub-17. O Lucas Jaime, depois o Yuri Soares, o Murilo Pará, depois o Benício, e o Antony, depois o Gabriel Paes, o Pedrinho, depois o Luca Amaro, o Vinícius Fabre, depois o Juninho, e o Luca Meirelles, depois o Samuel Pierre. O Santos está nesse grupo aqui ao lado da própria Inter de Limeira, Inter Academy Desportivo Brasil. 6 pontos, 2 vitórias, 1 derrota, 5 gols marcados, 1 gol sofrido pelo time do técnico Helder, time Sub-17 do Santos Futebol Clube. 2 vitórias, mas contudo, porém, o Sub-15 perdeu, né? Aliás, o Sub-15 que outro dia também teve o seu, talvez, principal jogador, que é o Nadson, né? Fazendo um período no Sub-17, jogou lá com o Helder. E o Santos perdeu para a Inter de Limeira no Sub-15 por 2-1. Também lá no mesmo estádio, aquela rodada dupla, né? Joga o Sub-15 primeiro, o Sub-17 depois. Terceira rodada do Campeonato Paulista Sub-15, o gol do Santos foi marcado pelo Matheus Rocha. Time do técnico Fabrício Monte. Atenção para a escalação. Fernando Amaral, Guilherme Paolini, depois o Éder, e depois o Davi Ordones, deve ter machucado o Éder aí, né? E torce para que não seja nada de mais grave. O Gabriel Neves, o Natan William e o Pablo Ferreira, depois entrou o João Sá, o Lucas Henrique, depois o Pedro Tacal, o Davi Carvalho e o Nadson, o João Borges, depois o Matheus Rocha, o Evandro, depois o Caruso e o Guilherme Santana, depois o Nicolas Enzo. Portanto, aí o time Sub-15 perdendo, né? Grupo que tem Inter de Limeira, Ferroviária e Real Soccer, 4 pontos, com uma vitória, um empate, uma derrota, 7 gols marcados, 3 gols sofridos. Portanto, os meninos do Sub-15 derrotados nesta rodada, tá bom? Daqui a pouco também, pelo que eu andei vendo, já vai ter o Campeonato Brasileiro Sub-17. As equipes elas precisam, o Sub-20 e Sub-17 tem muita competição, até porque tem um negócio hoje em dia que é a grade de televisão, né? A grade de televisão é um negócio que mexe demais com as equipes. Criaram-se vários torneios, além da Copa São Paulo, né, Copa BH, tem um monte de Copa, né, de tiro curto para as categorias de base, mas hoje tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, Sub-20, Sub-17, então a meninada precisa estar sempre preparada para estas competições. E o Sub-17, pelo que eu andei vendo, logo vai ter também esta outra competição, além do Campeonato Paulista. E aí acontece o tal do intercâmbio, né, que a gente cita tanto aqui, dos meninos
eventualmente subirem para o sub-20, depois descem. Tem menino que vai do 15 para o 17 e vice-versa. Então, tá aqui, ó, CBF detalha, estou vendo no Diário do Peixe, o Santos conhece 3 rodadas iniciais do Brasileiro Sub-17. Vou até clicar aqui rapidinho antes da gente encerrar. Meu computador está lento. O Santos vai estrear contra o Botafogo já nesta quarta-feira, dia 3, às 3 da tarde, lá no Rio de Janeiro, no Newton Santos. Depois vai pegar o Ceará em casa no dia 10 e o clássico contra o Corinthians no dia 15 fora de casa. Então, 3 primeiras rodadas, né? Botafogo na próxima quarta-feira, 3 da tarde, no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Depois o Ceará em casa no dia 10 e o clássico contra o Corinthians no dia 15 fora. O Santos está no grupo A, com Flamengo, Atlético Paranaense, Corinthians, Grêmio, América Mineiro, Botafogo, Atlético Goianiense, Ceará e Goiás. O ano passado, o Sub-17 do Santos ficou em 4º lugar na colocação do grupo B, naquela oportunidade, com 5 vitórias e 4 derrotas. E nas quartas de final foi eliminado pelo Corinthians, ganhou por 2-1 na Vila Belmiro e perdeu por 4-0 lá no Parque São Jorge. Tomara que desta vez o Sub-17 do Santos faça uma campanha melhor. Então, é isso. Maratona também para a molecada que quer um lugar ao sol no futebol profissional, tá bom? Reforçando que este foi um conteúdo em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Vila Unitar, Premium Beef, a arte do bom churrasco e também Exatec Informática. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.